Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar início aqui a mais uma aula de História do segundo ano. Vamos iniciar aqui do capítulo 6, onde nós paramos, né, no capítulo 6, a partir da página 108. Nesse capítulo, nós estamos estudando características da colonização do Brasil. Então, a gente já viu nas aulas passadas, né, o início desse processo de colonização. A partir de hoje, nós vamos ver outros aspectos. Então, vamos iniciar aqui no livro didático a partir da página 108, onde temos esse tópico africanos no Brasil, e entender como é que esses africanos chegaram aqui, qual foi o papel deles durante o processo de colonização do Brasil, certo? Vamos lá. Desde o século XV, os portugueses já mantinham relações comerciais com diversos povos da costa atlântica da África, negociando produtos como ouro, marfim, tecidos, ferramentas e armas, além de escravos. A partir do século XVI, o escravo africano passou a ser a mercadoria mais comercializada nas feitorias portuguesas, por causa da expansão da monocultura, da cana e dos engenhos no Brasil. Então, está dizendo que já havia uma relação comercial entre portugueses e algumas nações africanas, comprando alguns produtos, mas também já comercializando escravos. A gente tem que entender que a África, galera, ela é um continente inteiro com várias nações e essas nações, muitas delas são rivais e tinham divergências entre elas. Então era comum que dessas nações atacasse a outra e tentasse tomar aquele território. Quando isso acontecia, assim como era no Império Romano ou na Grécia Antiga, quando eles dominavam um território, eles pegavam essa população e vendiam como escravos. Isso era extremamente comum durante a Idade Antiga e até aqui no início da Era Moderna. Então, a partir do século XVI, que vão ser o quê? Os anos de 1500, que é quando Portugal começa a colonizar o Brasil, ele vai intensificar essa compra de escravos, porque viu no Brasil a possibilidade de se iniciar a monocultura da cana-de-açúcar, que era um produto que estava sendo muito utilizado na Europa, e ele queria Portugal queria ter ganhos com esse produto, e viu que para se fazer essa monocultura precisava de muita mão de obra, e aí vai investir na mão de obra escrava. Continuando aqui, os navios negreiros. O transporte dos africanos escravizados era feito em navios negreiros. Nesses navios, as condições de vida eram péssimas. E aí ele vai colocar um texto aqui que vocês vão ler no livro didático, galera, que detalha como era a vida, né, dentro dessas embarcações. Então a gente pode ver aqui, por exemplo, algumas imagens, ó, que você vai ter aqui a caravela, você vai ter um local que é o depósito, onde colocavam a mercadorias, e aqui nesse espaço minúsculo vinham os escravos. Então, vocês vão ler aqui o texto, certo? Mas vai ficar bem claro que eram condições completamente insalubres, ou seja, não tinha nenhuma condição de higiene, e na maioria dos casos, muitas dessas pessoas morriam no trajeto, né, na viagem da África para cá, por causa das condições que eram impostas a elas, ou seja, sem higiene, sem a mínima condição de que essas pessoas fossem trazidas para cá. Então, os que sobreviviam eram escravizados quando chegavam no Brasil, certo? Os mercados, vamos entender aqui, ó. Ao serem desembarcados no Brasil, os africanos eram levados geralmente para os mercados de escravos para serem vendidos. Nesses mercados, eles recebiam uma boa alimentação e alguns cuidados de saúde e de higiene, com o objetivo de melhorar a sua aparência e aumentar o seu preço de venda. Os escravos então ficavam expostos e eram examinados minuciosamente pelos compradores, que procuravam identificar os mais fortes e saudáveis. Depois de comprados, eram levados aos locais de trabalho, que, até o fim do século XVII, eram principalmente os engenhos de açúcar. Então, aqui, quando a gente lê sobre isso, é algo chocante que se fazia isso com os seres humanos. Colocar ele no mercado, exposto, para que as pessoas vissem eles e analisassem e comprassem eles como se fossem animais. Então, o próprio status jurídico do escravo nessa época era parecido com o de um animal, em que ele era visto como uma mercadoria, né? Então,
Isso ajuda muito, galera, a explicar por que que hoje em dia ainda há tanto preconceito contra as pessoas negras no Brasil e no mundo em geral. Porque essas pessoas passaram por todo esse processo aqui de humilhação que durou séculos e séculos. E hoje em dia ainda existem pessoas brancas, né, das chamadas elites financeiras, que querem continuar tratando o negro como subalterno. Eles simplesmente não aceitam que a escravidão acabou há séculos atrás. Então, isso é a raiz do preconceito. Achar que o negro é inferior porque um dia eles foram escravizados, tá? Mas isso vai mudar, nem que seja na marra, isso vai ter que mudar em toda a sociedade, porque as pessoas de bem não podem mais aceitar esse tipo de comportamento, tá? Aí a gente tem aqui o sujeito na história, que tem essa história dessa africana aqui, que eu quero também que vocês leiam no livro didático, mas a gente vai avançar porque tem muito conteúdo aqui, certo? Aí agora a gente tem a escravidão e o mercantilismo. Vamos entender o que é isso, ó. A utilização da mão de obra escrava nas colônias americanas estava relacionada ao contexto da expansão dos Estados europeus mercantilistas, ocorrida entre os séculos XV e XVIII. A substituição do escravo indígena pelo escravo africano também estava ligada a práticas mercantilistas. Vamos ler o texto a seguir, ó. Durante muito tempo, essa questão foi explicada como consequência de fatores socioculturais. Portugal tinha uma população pequena. Não existia gente suficiente para colonizar todo o império que os portugueses haviam conquistado. Além disso, a escravidão indígena não teria tido êxito em virtude de características culturais dos índios indolentes. Indolentes, galera, é uma palavra que significa alguém que é preguiçoso, alguém indolente. Então, se pregou muito essa ideia de que o índio, né, o indígena que estava aqui no Brasil, o indígena brasileiro, ele era indolente, ele não queria trabalhar, ele não deu certo escravizar ele porque ele não aceitava trabalhar. Né? Vamos continuar aqui. Ó. Assim, a única solução encontrada para a falta de portugueses e para a inaptidão indígena teria sido a utilização do negro africano. No entanto, ao longo do tempo, historiadores estudaram mais a fundo essa questão e puderam perceber que a escravidão negra se justifica muito mais por fatores econômicos. O tráfico, o comércio intercontinental de escravos foi uma atividade extremamente lucrativa para as coroas europeias durante a época moderna, e é pela ótica das práticas mercantilistas que ele deve ser entendido. O escravo, continuando aqui, ó, o escravo era uma das mais valiosas mercadorias que a metrópole vendia para a colônia, enriquecendo os traficantes portugueses e facilitando a exploração do Império Português. A captura do indígena nativo não proporcionava lucro algum para a metrópole, no máximo gerava um comércio interno e um contato, maior entre as diversas regiões da colônia, o que nem sempre era interessante para Portugal, uma vez que um tal contato geraria o aquecimento de um mercado interno do qual a metrópole não participava, não recebia tributos e, portanto, não lucrava. A relação entre escravidão e comércio fica mais evidente quando se percebe que, embora iniciado pelos portugueses, o tráfico de escravos foi praticado por todas as potências mercantilistas da época moderna, como Holanda, França e Inglaterra. Bom, basicamente o que está querendo dizer aqui, galera? Que a escravidão, ela se explica pelo motivo comercial. A escravidão ela foi uma escolha comercial de Portugal. Essa história de dizer que o índio ele não era feito para o trabalho, ela tem uma certa relevância, porque realmente o indígena aqui do Brasil ele não era acostumado com o trabalho sistemático. O que é trabalho sistemático? Acordar todo dia, ir para uma lavoura, plantar e colher. O indígena aqui no Brasil ele era acostumado a ir para a floresta, caçar aqueles alimentos que ele precisava, e se ele conseguisse pegar alimentos, né, que desse para uma semana, ele passava aquela semana sem trabalhar, porque ele não tinha necessidade daquela semana, então ele só ia buscar na outra. E mesmo
as lavouras, as pequenas lavouras deles não tinham aquele trabalho sistemático todo dia. Então tem um certo tipo de razão, mas não é isso que justifica a não utilização do índio como escravo aqui no Brasil. Lembrando que os primeiros exploradores aqui do Brasil, que eram os bandeirantes, que eram pessoas que adentravam, né, na mata do Brasil para tentar descobrir novos territórios para Portugal, eles escravizaram índios. Eles estupravam as índias, eles tinham filhos com essas índias, então eles utilizavam sim a escravidão indígena. Agora, a escravidão indígena para trabalho em larga escala, ela foi uma escolha comercial de Portugal, porque o que o texto aqui ele diz para a gente? Que eles entenderam que, como um negócio, a escravidão ela ia gerar muito lucro para a metrópole. A metrópole é Portugal. Porque imagine a situação, um cara vai na África, né, em algum país da África, Angola, algum outro país, ele compra os escravos e ele vem revender no Brasil para os donos de engenho. Só que nesse negócio, ele vai ter que pagar imposto para Portugal, porque ele vai vender isso numa colônia portuguesa. Então a coroa portuguesa ela lucrava com esse comércio, porque cada negócio que era feito, a coroa portuguesa lucrava. Então, entendam isso. A escravidão no Brasil ela é explicada como um negócio das nações mercantilistas da Europa. Começa com Portugal, mas depois se espalha por todas as outras da Europa, tá? Então ela não é explicada porque o índio era preguiçoso, não. Foi uma escolha de Portugal pela escravidão africana, tá? Continuando, ó. Além disso, os indígenas da América não tinham resistência imunológica a muitas das doenças trazidas pelos europeus, e por isso a mortalidade entre eles era alta. Outro motivo é que os indígenas escapavam com mais facilidade do cativeiro, pois conheciam muito bem o território. Então, esses fatores aqui também ajudavam a explicar isso. Os escravos já não iam fugir com tanta facilidade, porque não conheciam o território brasileiro, e também já conheciam muitas das doenças que os portugueses e os outros europeus tinham, porque já tinham contato cultural entre africanos e europeus há bastante tempo, tá? Por outro lado, a escravidão de africanos apresentava várias outras vantagens que justificavam e davam lucro aos comerciantes. Eles eram mais resistentes a doenças europeias e não conheciam o território brasileiro, assim teriam, né, maiores dificuldades para fugir e sobreviver nas matas, ok? O negócio que foi muito utilizado aqui no Brasil nesse período foi os engenhos de açúcar, a monocultura do açúcar, né? Então, quando vocês estudarem sobre colônia no Brasil, sempre vai se falar que o negócio que impulsionou a economia da colônia brasileira era a monocultura de cana-de-açúcar. O que é monocultura? Quer dizer que a maioria do território brasileiro produzia apenas açúcar. Vai ter ainda um pequeno mercado interno para poder abastecer as pessoas dos bens mais básicos, mas a grande produção era açúcar para vender para a Europa, tá? Então vamos ver aqui, ó, os engenhos de açúcar. Desde o século XVI, o cultivo de cana-de-açúcar tornou-se uma das principais atividades econômicas da colônia, visto que ela era a matéria-prima utilizada na fabricação do açúcar, produto que tinha grande valor comercial, principalmente para exportação. No período colonial, o açúcar era fabricado no engenho, uma grande unidade produtora que geralmente exigia o trabalho de muitas pessoas. Além dos trabalhadores encarregados da produção do açúcar, havia aqueles que eram responsáveis por outras atividades, como trabalhos domésticos nas casas dos senhores de engenho, o cultivo de alimentos e a criação de animais. Veja na pintura de Franz Post, feita no século XVII, os principais elementos que compunham o engenho. Então a gente tem aqui, ó, a senzala, que ficava aqui, ó, separado, que era onde os escravos eram aprisionados. O canavial, aqui o canavial, letra B, onde eles faziam a plantação. A casa de engenho, letra C, aqui é onde faziam, né, o processo de extração do açúcar. E a casa grande, que era a moradia do dono, né, moradia do dono da propriedade.
e a E uma capela, né? Lembrando que Portugal, como era um reino católico, a sua população também era católica, então era extremamente comum nesses empreendimentos essa estrutura. A casa grande, a senzala, o canavial, o engenho e a capela. Ok? Continuando aqui, ó. Do plantio à exportação. Para se produzir o açúcar, era necessário, antes de tudo, cultivar a cana-de-açúcar. O trabalho de plantio consistia em 3 etapas: a derrubada da mata, o preparo do solo e o plantio das mudas de cana. Até se tornar uma mercadoria pronta para comercialização, no entanto, o açúcar passava por várias fases de produção, envolvendo o trabalho de muitas pessoas. Veja a seguir as etapas da fabricação do açúcar. Então, a gente tem aqui um quadro bem legal, um desenho, falando, desculpem, de todas as etapas do processo de produção do açúcar, tá? Então, vocês vão dar uma olhada no livro e ver aqui tudo bem detalhado, como era feito, como era feita essa extração do açúcar nos engenhos, tá? Uma coisa bem interessante desse período é que outras nações tentaram invadir o território brasileiro. A gente já viu nesse capítulo, né, anteriormente, que a França ela tomou uma parte do território que hoje é conhecido como Rio de Janeiro e tentou formar ali uma colônia francesa dentro do Brasil, só que os portugueses retomaram aquele território. Os holandeses também tentaram, e eles tentaram aqui no Nordeste. Vamos ver como foi que isso aconteceu, ó. As relações entre portugueses e holandeses eram geralmente pacíficas e essencialmente comerciais. Os holandeses tinham investido grandes capitais nos engenhos do Nordeste brasileiro e também detinham o controle do transporte marítimo do açúcar, assim como seu refino e comercialização na Europa. No final do século XVI, a Holanda já despontava como uma das grandes potências comerciais e marítimas da Europa, apesar de enfrentar uma violenta guerra de independência contra a Espanha. No entanto, com o advento da União Ibérica, as relações entre Holanda e Portugal foram modificadas. O que a gente tem que entender sobre isso, galera? Ó, vamos ler esse quadro aqui, ó, a União Ibérica. Ó. A união das coroas ibéricas aconteceu por causa da morte do jovem rei português Dom Sebastião. Esse rei era um cristão fervoroso que se lançou em uma cruzada contra os muçulmanos no Marrocos, onde morreu em 1578, na Batalha de Alcácer Quibir. Sem deixar herdeiros, seu tio assumiu o trono, mas era um cardeal idoso que logo faleceu. Desse modo, o parente mais próximo de Dom Sebastião passou a ser Filipe II, rei da Espanha. Amparado por seu poder militar e pela compra do apoio de parte da nobreza e da burguesia lusitana, Felipe II invadiu o reino de Portugal, incorporando aos seus domínios. Basicamente, galera, o que a gente leu aqui? A gente viu que Portugal e Holanda tinham boas relações comerciais, eram parceiros comerciais. Então, por que a Holanda iria tentar tomar uma parte do território brasileiro que pertencia a Portugal, que era um parceiro comercial dele? Isso só se deu porque em 1578, com a morte de Dom Sebastião, houve um lapso, né, de poder em Portugal, porque ele foi substituído pelo tio, que logo depois faleceu, e o parente mais próximo para assumir era o cara que já era rei da Espanha. Então, o que ele faz? Com o poder que ele tinha, ele unifica as duas coroas. Ele unifica Portugal e Espanha. E aí é daí que vem o problema entre Holanda e Portugal. Na verdade, não havia nenhum problema entre Holanda e Portugal. A Holanda tinha problema era com a Espanha, que dominou a Holanda durante um bom período. Eles passaram por uma guerra de independência, acabaram conseguindo vencer essa guerra, se tornar independentes, mas aí logo depois Portugal e Espanha vão se unir na mesma coroa e aí os holandeses vão decidir tomar parte do território brasileiro porque ele agora pertencia à Espanha. Então o problema da Holanda era com a Espanha, que durante esse período estava dominando também Portugal. Então o Brasil, como era um domínio português, passou a ser também um domínio espanhol durante a Península Ibérica, certo? A Península não, desculpem, a União Ibérica, ok?
Continuando aqui, ó, as Companhias das Índias Ocidentais. Depois que passaram a governar Portugal, os espanhóis proibiram o comércio entre as colônias portuguesas e a Holanda. Como resposta e por causa do recrudescimento do conflito entre Holanda e Espanha, em 1621 os holandeses criaram uma empresa particular, a Companhia das Índias Ocidentais, que tinha o objetivo de se apossar das principais áreas coloniais ibéricas. Então, o problema todo foi entre Espanha e Holanda, que depois vai se tornar também contra Portugal, porque Portugal fazia parte do reino espanhol nesse momento, tá? Essa empresa, fruto da aliança entre nobres e ricos comerciantes, tinha o apoio do governo holandês, que garantiu à companhia o monopólio do comércio da costa ocidental da África e na América, assim como o direito de estabelecer alianças e tratados comerciais com os povos nativos, além do poder de nomear funcionários, governadores e construir fortificações. O Estado holandês ainda precisaria fornecer as forças militares necessárias, que deveriam ser sustentadas e equipadas pela companhia. O centro de decisões da companhia era constituído pelo Conselho dos 19, que representava as elites governantes das diferentes províncias que formavam a Holanda. Então, a Holanda ela vai se estruturar através da Companhia das Índias Ocidentais para tentar tomar territórios territórios que pertenciam à União Ibérica, ok? Continuando aqui, a ocupação do Nordeste, de fato. A região do Nordeste foi a maior produtora de açúcar do mundo na época. Foi o alvo escolhido pelas forças da Companhia das Índias Ocidentais. Inicialmente, os holandeses atacaram a Bahia, sede do governo geral do Brasil, conseguindo manter o controle sobre a cidade de Salvador de 1624 até 1625, quando foram expulsos por tropas portuguesas e espanholas. 4 anos mais tarde, os holandeses direcionaram uma força ainda maior para a capitania de Pernambuco, que, mesmo sendo uma rica região açucareira, tinha um sistema de defesa ineficiente, o que permitiu aos holandeses dominar as cidades litorâneas de Olinda e Recife. Contudo, somente em 1635, os holandeses, com o apoio de indígenas da região e a colaboração de dissidentes das forças luso-brasileiras, ou seja, portugueses e brasileiras, puderam vencer a resistência no interior nordestino e conquistar as regiões onde havia os maiores engenhos de açúcar, certo? Então, tentou primeiro na Bahia, conseguiu durante um período ali de 1 ano, mas depois vai conseguir, a partir de Pernambuco, dominar uma boa parte do Nordeste brasileiro e os engenhos de açúcar ali daquela região, certo? Continuando aqui, ó, Maurício de Nassau e a Nova Holanda. Depois que a capitania de Pernambuco e as regiões vizinhas estavam conquistadas, as autoridades holandesas enviaram o conde Maurício de Nassau para governar a região, que passou a ser chamada de Nova Holanda. O conde holandês governou entre 1637 e 1644 e tornou-se conhecido por ser tolerante e empreendedor. Ele concedeu liberdade de culto aos católicos luso-brasileiros e aos judeus que chegavam ao Brasil, holandês em grande número. Empenhou-se em melhorar a estrutura urbana de Recife, a nova capital, realizando o calçamento de ruas, a construção de pontes e a drenagem de regiões pantanosas. Além disso, providenciou a construção de um jardim botânico, um zoológico e um museu artístico. Em sua comitiva, Nassau trouxe estudiosos de diversas áreas como botânicos, astrônomos e meteorologistas. Além disso, artistas como Franz Post e Albert Eckhout também foram contratados para registrar as paisagens e a flora, a fauna e os habitantes da nova terra por meio de desenhos e pinturas. Então, Maurício de Nassau é alguém que vai ficar muito conhecido como o cara que vai modernizar o Pernambuco, vai modernizar aquela região, ele vai mudar a capital de Olinda para Recife e vai trazer cultura, né? Vai trazer o que naquele tempo era uma coisa muito moderna para o Nordeste brasileiro, tá? Continuando aqui, ó. A sociedade colonial urbana.
A partir de meados do século XVI, começaram a ser fundadas diversas vilas e cidades na colônia. Muitos desses núcleos populacionais se originaram a partir das feitorias e das fortificações instaladas ao longo da costa brasileira. Elas também eram sede de órgãos administrativos, comerciais e financeiros. A vida dos habitantes nesses núcleos populacionais durante os séculos XVI e XVII não era fácil. Vivendo em condições insalubres, muitos colonos temiam os constantes ataques de indígenas, inimigos, piratas e corsários, e tinham muitas dificuldades para se comunicar, tanto com as outras capitanias quanto com a metrópole. Apesar de pouco populosos, pessoas de diversas origens e condições sociais moravam nessas primeiras vilas e cidades coloniais. Então, aqui ele coloca que essas primeiras vilas, né, elas vão ter essa questão da segurança, ela é muito complicada nesse momento. Então, ele coloca aqui, ó, podia ter ataque de indígenas que rodeavam, né, o local, de piratas, de outros países que tentariam tomar aquela região, as fortificações. Então, eram essas primeiras cidades, primeiros povoados aqui no Brasil, era algo extremamente complicado, tá? Continuando aqui, a elite urbana. Diferentemente das propriedades rurais, onde o senhor de engenho era a maior autoridade, no meio urbano eram os grandes comerciantes e traficantes de escravos que tinham poder e prestígio, formando uma elite privilegiada. Os membros dessa elite de origem portuguesa eram conhecidos como homens bons. Por sua posição social e origem, os homens bons podiam se candidatar a cargos administrativos. Quando nomeados para as câmaras municipais, podiam exercer cargos como o de ouvidor-mor, procurador-mor ou capitão-mor, cuidando de assuntos relacionados à justiça, à cobrança de impostos e à defesa das vilas e cidades. Então aqui ele deixa bem claro que as pessoas mais ricas, que eram os comerciantes dos centros urbanos, eram que detinham o poder administrativo nesses locais. Esses cargos aqui, ó, procurador-mor, capitão-mor e ouvidor-mor, esse mor aqui quer dizer que é o maior, né? Aquele que é o principal daquele local. Esses cargos administrativos, né, que foram criados no início do primeiro governo geral aqui no Brasil, eles iam sempre para a mão desses comerciantes. Então, essa elite urbana era feita desses comerciantes que acabavam ditando as regras de como essa cidade deveria funcionar, certo? E depois aqui a gente fala sobre os membros da igreja. Qual foi o papel da igreja nesse primeiro momento aqui da colônia aqui no Brasil? Vamos tentar entender, ó. Por meio da atuação dos padres, o catolicismo estava muito presente nas primeiras vilas e cidades do período colonial. Os padres exerciam grande influência sobre a população e eram muito respeitados, pois eram os responsáveis pela condução da vida religiosa na colônia, realizando missas, batizados, casamentos, confissões e enterros. Os membros da igreja também estavam presentes na educação dos colonos, e a maioria das escolas do período colonial era comandada por padres jesuítas. Essas escolas, entretanto, não eram frequentadas por todos. Apenas os filhos da elite dispunham de tempo e dinheiro para estudar. Então, isso aqui é algo que tem que ficar bem marcado para vocês. Qual era o principal papel da Igreja Católica no início da colonização aqui no Brasil? Um dos principais papéis dele era a questão da educação. Eles foram responsáveis por abrir as primeiras escolas aqui no Brasil. E essa educação ela era voltada mais para as elites, para os filhos das pessoas ricas, ok? Mas também os padres jesuítas vão atuar no Brasil nas chamadas missões, que a gente vai ver mais para frente um pouco sobre elas. O que eram as missões? Eram padres que iam para locais bem afastados, para tentar ter um contato com o indígena daquela região, fazer aldeamentos e dentro desses aldeamentos tentar educar esses indígenas na educação europeia, ou seja, ensinar para eles a língua portuguesa e ensinar para eles o catolicismo, né? Fazer essa aculturação do indígena, fazer com que ele
deixe a sua cultura e agregue a cultura europeia, certo? Vamos continuar aqui. Pessoas livres, né, que existiam na colônia. Vamos ver quem eram. Na sociedade colonial, havia pessoas que exerciam os chamados ofícios mecânicos, que eram atividades consideradas inferiores pelos membros da elite colonial. Entre os profissionais que exerciam esses ofícios estavam os artesãos de várias especialidades, como ferreiros, alfaiates, sapateiros, carpinteiros e pedreiros, além de barbeiros, cirurgiões e pequenos comerciantes, todos menosprezados pelos membros da elite. Isso aqui a gente tem que lembrar que desde a Idade Antiga até o início aqui da nossa era contemporânea, os trabalhos manuais, os trabalhos físicos, eles sempre foram mal vistos pela sociedade. Essa história que tem hoje em dia de que o trabalho dignifica o homem, isso aí é uma expressão já do século XX, do final do século XIX, início do século XX, em que com o advento do capitalismo pelas elites inglesas e europeias, precisou se implantar na sociedade a ideia de que o trabalho era uma coisa boa, porque até o início do século XIX, o trabalho ainda era visto como uma coisa ruim. Por exemplo, os nobres, na Idade Antiga e na Idade Média, eles não trabalhavam, eles eram sustentados pelos impostos que os mais pobres pagavam. Então, trabalho era visto como uma coisa de pobre. Então, por isso que essas pessoas com trabalhos manuais, elas eram sempre menosprezadas na sociedade. Continuando. Essas pessoas não podiam se candidatar aos cargos municipais, não podiam ser nomeadas como oficiais de milícias e nem mesmo receber títulos honoríficos. Além desses profissionais, as cidades abrigavam pessoas pobres e desempregadas. E por último, a gente tem as pessoas escravizadas, né? Quem eram eles? Apesar da grande parte da mão de obra escrava ser empregada nas áreas rurais, principalmente nos engenhos, escravos de origem indígena e africana também estavam presentes nos núcleos urbanos. Muitos deles trabalhavam para os membros da elite, por exemplo, carregando mercadorias, transportando pessoas e percorrendo distâncias para levar e trazer recados. Muitos escravos também trabalhavam como auxiliares nos ofícios mecânicos. Então, também era comum dentro das cidades, né, na área urbana, terem escravos. A gente viu que muitos dos escravos eram levados para os engenhos, que era na área rural, para trabalhar na lavoura. Mas na área urbana também tinham, fazendo esse tipo de serviço aqui. Continuando. Os escravos exerceram um importante papel no desenvolvimento das cidades e da vida urbana colonial. Ao mesmo tempo que trabalhavam na construção de edifícios, ruas e estradas, realizando atividades que exigiam esforço físico, eles contribuíram para a formação de uma cultura urbana em que se misturavam elementos indígenas, africanos e europeus, tá? Então vamos continuar aqui. Nesse box aqui a gente vê muito sobre as mulheres na sociedade colonial, que não é muito falado nos livros, mas vamos ver o que esse livro aqui fala pra gente, ó. É muito comum encontrar nos relatos da época colonial e na historiografia tradicional o retrato da mulher brasileira como uma pessoa reclusa, religiosa e submissa ao marido. No entanto, a historiografia produzida a partir da década de 1980 demonstrou que algumas mulheres desafiavam o domínio masculino na sociedade patriarcal e que, desde o início da colonização, estavam à frente dos negócios como donas de vendas, tabernas e engenhos. Nos centros urbanos, principalmente na região sudeste da colônia, muitas mulheres eram responsáveis por chefiar residências e cuidar da família. Então não é de agora que mulheres chefiavam famílias e cuidavam da residência e dos filhos sozinhas, né? Já desde essa época aqui havia alguns casos em que isso era comum, ok? Seguinte, galera, então a gente termina aqui o capítulo que a gente estava estudando e vamos deixar agora uma atividade lá no Google Sala de Aula para vocês fazerem, que é a atividade da aula de hoje, ok? Então é isso, pessoal. A gente fica por aqui hoje de conteúdo e na próxima aula a gente começa um novo capítulo, ok? Então é isso, pessoal. Tchau e até a próxima.